Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Revit. Vamos iniciar aqui a versão 2020 do programa. Caso vocês queiram baixar o programa, é só você entrar no site da Autodesk e baixar a versão estudante, que ela vai ter validade entre 1 e 3 anos, certo? Procura no Google Autodesk, que é o fabricante aqui do Revit. Porventura é o mesmo fabricante do AutoCAD, então aí você vai ter como mexer com os dois programas ao mesmo tempo. Tá? Então você entra no site deles e baixa a versão Revit 2020, versão estudante do programa. Certo? Estou aqui com o programa já aberto. Antes de começar a iniciar, eu vou passar para vocês o que é extensões de arquivo. Tá? No Revit a gente vai encontrar 3 tipos de extensões de arquivo. Então, o que são as extensões? Por exemplo, AutoCAD, você tem a extensão .dwg. Alguns arquivos de fotos, você tem a extensão JPEG, certo? Então, isso é extensão de arquivo. Então, no Revit, nós vamos ter 3 tipos de extensões, que é a RVT, a RFA, extensão RFA, e a extensão RTE, certo? Então, o que é a extensão RVT? A extensão RVT é nosso arquivo principal. Tá? Então, é o nosso arquivo de trabalho, é o nosso arquivo principal, é o RVT, igual o DWG do AutoCAD, por exemplo. RFA é os nossos arquivos de família, então são as nossas famílias. O que são as famílias aqui no Revit? São, exemplo, como se fossem os bloquinhos lá no AutoCAD. Tá? Vamos supor, bloquinhos de mobiliário, bloquinhos de simbologias. A diferença entre um e o outro é que no Revit eles são modelados em 3D. Tá? Então, RFA são as nossas famílias, que é igual aos nossos bloquinhos lá do AutoCAD, certo? Então, famílias RFA. E a extensão RTE é o nosso arquivo template. O que é um arquivo template? Um arquivo template é um arquivo que você já tem as configurações todas prontas. Exemplo, no AutoCAD, quando nós queremos dar início a um novo projeto, você tem que configurar cotas, você tem que configurar layers, espessura de linhas, a cor de cada linha. Então, seria basicamente você pegar um arquivo com tudo isso já configurado e jogar o seu projeto dentro dele, ou seja, fazer o seu projeto dentro desse arquivo totalmente configurado. Então, isso a gente chama de arquivo template, certo? É um arquivo já pronto. Nesse curso eu vou passar para vocês um arquivo template, que ele já vem com todas as configurações prontas referentes a projeto de aprovação na prefeitura. Então, tem uma gama muito grande de configurações esse template que eu vou passar para vocês, certo? Voltando aqui então, essa é a nossa tela de boas-vindas. Então, na tela inicial, você vai ter aqui os seus arquivos recentes, ou seja, os últimos arquivos que você trabalhou, eles vão cair nessa abinha daqui. Na parte da esquerda, você vai ter a opção separada em modelos e famílias. Modelos, que é quando você quer dar início a um projeto. Então, você tem a opção de abrir, você abre um novo projeto, que esteja salvo no seu pendrive, no seu computador, e aqui você tem a opção do novo, você dá início a um novo projeto, tanto para os modelos como para as famílias. Por que ele separa modelos e famílias? Porque você não precisa entrar dentro do modelo para estar modelando uma família. Você pode vir direto na opção de família. Ah, eu quero modelar um móvel. Então você já vem direto em famílias. Você cria a sua família, você cria o seu bloco, entendeu? Ele também tem a mesma opção de abrir e do novo para dar início aí à modelagem de famílias. Tá? Opção dos arquivos recentes, que são esses arquivos aqui. Essa seta aqui superior, você vai entrar dentro do programa, mas ele deixa o programa inativo. Você clicando na parte superior, ele vai retornar para a tela de boas-vindas. Ok? Seguindo, nós temos aqui a opção do novo. Clicando no novo, ele vai abrir essa janelinha aqui para a gente. Nessa janela, você vai ter a opção do arquivo modelo, ou seja, quando você instala o Revit, ele já vai vir com alguns templates prontos, ou seja, template do próprio Revit, tá? A configuração dele. Então, se você apertar aqui na setinha, você tem esses modelos. Ó.
modelo de construção, arquitetura, estrutural e mecânico. Modelo de construção seria mais executivo, um projeto executivo. Modelo de arquitetura, projeto de arquitetura. Modelo estrutural, projeto de estruturas. E modelo mecânico, projetos que envolvem elétrico e hidráulico e projetos de ar-condicionado, por exemplo. Tá? Então, ele pede para você dar início a um novo template a partir desses modelos prontos. Ou, caso você não queira esses modelos prontos e você tem o seu template, você vai clicar em procurar, certo? Então, se você clicar aqui em procurar, ele vai te pedir o arquivo RTE, certo? E aqui já vai a primeira observação. Sempre quando você for abrir um template, que no caso eu vou passar para vocês o template, você não pode dar 2 cliques no template para ele abrir, igual outros arquivos que a gente já está acostumado. Por exemplo, eu estou lá na minha área de trabalho, eu venho e dou 2 cliques nesse arquivo aqui, por exemplo. Aí ele vai abrir, porém, se ele for um arquivo RTE, se ele for um arquivo de template, ele vai entrar na configuração desse template. Ou seja, você não vai poder salvar lá o arquivo do Revit como RVT. Consequentemente, você não vai ter um arquivo de projeto comum, certo? Então, nunca dá 2 cliques no RTE para abrir ele direto. Então, como que você vai fazer? Sempre você vai abrir o Revit primeiro, vem aqui na opção do novo, vai em procurar, aí sim você vai buscar aonde está salvo o seu template. Tranquilo? Então, nunca abra dando 2 cliques direto no template. Sempre abre o Revit primeiro e vem em procurar o template. Tá? Então, aqui nós vamos dar início a um modelo de arquitetura. E aqui ele me dá a opção de criar novo. Se eu quero dar início a um novo projeto ou se eu quero criar um modelo de projeto. Ou seja, se eu quero criar um template. Então, se eu quero criar um arquivo de configuração, por exemplo, eu vou fazer todas as paredes que eu quero usar, todas as janelas, todas as portas. Eu posso criar o meu arquivo template, que é aqui que a gente cria. Já aqui no projeto é o nosso arquivo normal, o nosso RVT, o nosso arquivo principal. Então, aqui no caso, eu vou ensinar vocês primeiro com o modelo de arquitetura. Por quê? Se eu já passar o template direto, vocês não vão saber fazer as configurações iniciais que o programa necessita. Tá? Então, primeiro a gente vai aprender do zero, o programa sem configuração nenhuma, e depois a gente parte para o template. Então, vou selecionar aqui a opção modelo de arquitetura, criar novo projeto e vou dar o OK. Quando eu der o OK, o programa vai estar carregando. Vamos aguardar aí, lembrando que os vídeos que eu faço de curso são sem cortes, então vocês vê tudo o que está acontecendo aqui quando está abrindo o programa ou outro tipo de processo. Vamos lá. Deu início ao programa. Primeira coisa que você observa é que ele é totalmente diferente do AutoCAD. Muita gente tem dúvida, qual que é melhor, o AutoCAD ou o Revit? Então vou explicar aqui as dúvidas. O Revit, ele trabalha com a plataforma BIM. Tá? A plataforma BIM ela é uma plataforma integrada, ou seja, a partir do momento, por exemplo, que você desenha uma planta baixa, automaticamente ele já está gerando o 3D, automaticamente ele já está gerando os cortes, automaticamente ele já está gerando as fachadas. Isso eu falo em questão estrutural. Tá? Então ele não lança, por exemplo, os cortes e as fachadas todos detalhados. Ele lança a estrutura da casa, por exemplo, que você desenhou na planta baixa. O que proporciona ter esse efeito aqui do projeto já pronto é essa plataforma BIM. Então, a partir do momento que você modifica algum elemento aqui na sua planta baixa, seja ela uma parede ou uma porta, ele já atualiza todos esses desenhos aqui. Se você fosse fazer no AutoCAD, por exemplo, vamos supor que o seu projeto está pronto, o cliente manda você tirar uma parede de lugar. Então, você vai ter que mexer na planta baixa, no corte, na fachada. Então, em todas as plantas que você vai ver essa parede, você vai ter que modificar manualmente. A plataforma BIM, então, ela faz isso automático. Você modifica na planta baixa e automaticamente modifica em todas as plantas que você tem desenhado aqui no seu projeto. Outro exemplo também é que ela lança quantitativos. Então, a partir do momento que você faz algum desenho de parede, de piso,
esses desenhos estão gerando quantitativo por tabelas. Então, ele gera tabelas já prontas com quantitativo de quantos metros quadrados você está usando na parede, quantos metros quadrados você está usando no piso. Então, isso tudo também proporcionado pela plataforma BIM. Tá? Então, essa é a plataforma em que o Revit trabalha em cima. Voltando aqui, então, nós temos a tela inicial. Ela já é totalmente diferente do AutoCAD, toda branca. E nós temos alguns ajustes iniciais para fazer antes de começar a ver as ferramentas. Tá? Quais que são esses ajustes? Esse navegador do projeto, geralmente ele vem aqui na parte inferior, aqui embaixo das propriedades. Eu costumo jogar sempre esse navegador, que a gente vai ver depois o que significa, para o lado direito da sua tela. Então é só você pegar essa barra aqui de cima, a barra cinza, clica, segura, arrasta e traz para a lateral. Automaticamente ele vai aparecer essa colagem e você solta. Tá? Então, necessariamente você precisa ter as propriedades aqui no canto esquerdo e o navegador aqui no canto direito. Caso feche e caso não tenha aberto no seu, aonde você vai para abrir essas abas? Você vai vir aqui nessa opção, ó, na aba Vista. Então, aba Vista, opção Interface do usuário. Então, aba Vista, Interface do usuário. Clicando aqui, nós vamos selecionar as propriedades. Clicando de novo, nós vamos selecionar o navegador do projeto. Então, essas duas abas sempre têm que estar abertas aqui dentro do programa. Tranquilo? Vamos seguindo. Antes de começar a ver algumas ferramentas, à disposição dessas ferramentas, nós vamos configurar as unidades aqui dentro do programa. Por quê? Quando você não pega um template, essas unidades elas vêm em milímetros e nós vamos trabalhar aqui com metros. Então, como que eu faço para entrar dentro da configuração de unidades aqui no Revit? Você tem um comando, a base de comando, que é o N. Tá? Então, U mais N, digita o N, que automaticamente vai abrir uma janela de configuração para vocês. Aqui dentro do Revit, você não tem a opção do Enter. Então, quem é muito acostumado a mexer com o AutoCAD, aqui você não precisa digitar Enter para confirmar um comando. Quando você digita, automaticamente ele aparece na tela. Exemplo, UN, digitei o N, apareceu já a janela aqui para mim. Caso você esqueça o comando, você vai vir aqui na aba Gerenciar, então aba Gerenciar, e vai ter a opção Unidades do Projeto. Aba Gerenciar Unidades do Projeto. Você vai clicar aqui em cima das unidades, seleciona, e aqui vamos ter as configurações de unidades do Revit. Vamos lá então. Primeira configuração que nós fazemos são as unidades lineares. Observa que o formato dela está em metros ou em milímetros. Você vai clicar, vai abrir uma outra janela de configuração, onde você vai colocar metros. Então aqui nas unidades, metros, arredondamento, 2 casas decimais, símbolo de unidade. Se você clicar, tem a opção do nenhum e tem a opção do metros. Qual a diferença aqui? Quando você colocar uma cota no seu projeto, realmente a cota vem assim, né? 2, vamos supor que é de 2 metros o ambiente, vem 2 metros na cota. Se você marcar lá na opção o M, vai vir um M aqui na frente. Então, para projeto não é muito usual a gente deixar esse M, certo? Então, você deixa aqui marcado como nenhum. Não quero nenhum formato de unidade na frente do meu número. Tá? Logo depois, você tem aqui uma opção de suprimir zeros à direita. O que seria isso? Se você tem uma cota de 1,50 e você seleciona para suprimir o zero, ele vai cortar o zero e vai ficar só 1,5. Isso daqui já é opcional. Se você não gosta do zero, você vem e clica para ocultar os zeros à direita. Eu particularmente gosto do zero, então vou deixar desmarcado. Depois ele vem com a opção de usar agrupamento de dígitos. Sempre deixar desmarcada essa opção, porque nós vamos configurar daqui a pouco aqui fora. Tá? Então usar agrupamento de dígitos sempre desmarcado.
Então, nessa primeira opção do linear, seguindo sempre essa linha, nós vamos deixar metros, 2 casas, símbolo de unidade nenhum, e vou dar o OK. Você não pode fechar aqui no X, porque senão ele não vai gravar as configurações que você está colocando. Então, sempre OK. Vamos lá, em área, unidades, metros quadrados, está certo. Arredondamento, 2 casas decimais, símbolo de unidade, metros quadrados. Apenas isso, então, na área. Vou dar OK. Volume, metros cúbicos, está certo. 2 casas decimais, símbolo de unidade, metros cúbicos. Volume, OK. Ângulo, graus decimais, 2 casas decimais, simbologia de ângulo, OK. Inclinação. A inclinação é dada por porcentagem, então percentual, arredondamento 2 casas, símbolo de unidade, porcentagem, OK. Moeda. Por que moeda? Porque, como o Revit é um programa que gera quantitativos, você precisa jogar a simbologia das moedas nas suas tabelas. Então, 2 casas decimais, símbolo de unidade. Vou colocar, aqui a gente não tem a opção do real, eu vou colocar só o cifrão, no caso do dólar, porém não confunde, ele não vai fazer conversão da moeda. Isso daqui é só uma simbologia que vai junto com o número, certo? Então, vou colocar aqui essa simbologia, OK. Densidade de massa, quilogramas por metros cúbicos, 2 casas decimais, quilogramas por metros cúbicos, OK. Agora vem com a opção de tempo. Então, tempo geralmente a gente usa segundos ou minutos, dependendo do que você vai fazer. Mais para frente nós vamos ver. Arredondamento, 2 casas decimais, simbologia dos segundos, OK. Velocidade, quilogramas por metros ou quilogramas por hora, tá certo? 2 casas decimais, OK. Então, são essas configurações que a gente usa aqui no formato das unidades. Agora, nós temos aqui agrupamento de símbolo barra dígito decimal. Observa aqui que na setinha vai aparecer várias opções. No Brasil, nós usamos, quando você tem aqui, por exemplo, R$1.000, nós usamos o ponto primeiro, depois a vírgula. Então, no caso aqui, o nosso agrupamento vai ser a segunda opção, ponto, ponto e vírgula. Então, vou clicar, selecionar a segunda opção e vou dar o OK. Lembrando que você não pode fechar aqui no X, porque senão ele não vai deixar salvo essas configurações. Tá? Então, sempre OK, cliquei OK, o meu Revit está totalmente configurado as unidades do programa. Tranquilo? Vou finalizar essa primeira aula aqui, inicial, para não ficar muito grande, e continuamos na próxima aula.